pessoal! Sejam bem-vindos ao programa Tempo Cultural, o seu programa de educação e cultura das tardes de sábado. Hoje, no quadro Professor Nota 10, entrevistaremos o professor Cristiano Póvoa, de Biologia, e a professora Ana Flávia, de Redação. Professor Nota 10 é o professor que a educação está na alma dele, está no sangue. É o que se dedica, é o que gosta do que faz, é o que consegue passar para o aluno muito mais do que o conteúdo que ele tem que ensinar. Muitos alunos me perguntam, professora, que gênero eu tenho que escolher para a banca gostar do meu texto? Isso é uma ilusão, isso é um mito. Você tem que fazer aquele texto que você tem mais tranquilidade. Então, se você gosta mais de gênero narrativo, que você escolha, por exemplo, fazer um conto, se for uma opção da prova. Não saia daí! O programa Tempo Cultural dá um tempo e volta já. Para você que sonha em brilhar na TV, nós vamos te colocar direto na telinha. Workshop Profissão Repórter. Aulas práticas de roteiro, pauta, reportagem, produção e edição. Acesse o site tcmultimedia.com.br. Olá, pessoal! Hoje no programa Tempo Cultural vamos entrevistar a professora Ana Flávia, de Redação. Bem, professora, acho que é uma dúvida de todos os vestibulandos. Qual seria aquela redação nota máxima para o vestibular? Olha, a redação nota máxima para o vestibular envolve muitos critérios, né? Na verdade, aquela redação nota máxima, dentro de um critério, ela fica muito bem, para outro nem tanto. Então, juntar todos os critérios, a chave de correção tem muitos itens. Mas uma redação nota máxima seria basicamente aquela que consegue explorar bem o gênero textual, né? Então, se é um editorial que tem as características típicas do gênero editorial e tenha um bom repertório. Aquele aluno que consegue mesclar as ideias da coletânea com o seu repertório, com a sua bagagem, com as suas leituras. Outra curiosidade também de todo vestibulando, qual o gênero a ser escolhido na hora de fazer a redação? O gênero a ser escolhido é aquele que o vestibulando tem mais facilidade, mais tranquilidade. Muitos alunos me perguntam, professora, que gênero eu tenho que escolher para a banca gostar do meu texto? Isso é uma ilusão, isso é um mito. Você tem que fazer aquele texto que você tem mais tranquilidade. Então, se você gosta mais de gênero narrativo, que você escolha, por exemplo, fazer um conto, se for uma opção da prova. Se você gostar de argumentar, você pode fazer uma carta argumentativa, se for uma opção da prova. Então não existe esse que a banca gosta mais, isso é um mito realmente, é aquele que você se sente bem e você tem mais facilidade para escrever. Bem, quantos anos você já tem de trabalho e por que escolher logo essa profissão, professora de redação? Eu tenho 10 anos de sala de aula, dando aula de redação, já dei aula de gramática também. Mas redação realmente me envolveu, né? Redação é uma possibilidade do aluno criar mais, ousar mais, né? Muitas vezes a gramática não te dá essa possibilidade, ela é um pouco mais engessada, muitas vezes. A redação não, né? É o momento dele ser criativo, dele defender a sua opinião. Então a redação me envolveu por ter essa leveza, né? O texto ser realmente um instrumento, uma voz ali que ultrapassa o muro da escola. Muitas vezes tem uma função social importante, por isso a redação. Bem, meio tanta tecnologia hoje, é difícil prender a atenção dos alunos, né? Qual método você utiliza para prender a atenção deles? É verdade, né? Não, tá muito complicado competir com tanta coisa, com tanta tecnologia. E a gente sendo o nosso instrumento de trabalho, apesar de hoje já termos também muita tecnologia na sala de aula para nos ajudar. Mas eu acho que prender a atenção do aluno é talvez um pouco desse jeitão carioca, despojado, talvez isso seja interessante,
E, principalmente, levar temas para a sala de aula atuais, coisas que os alunos estejam interessados, mesclar o que o livro traz com outras entrevistas, com gêneros da mídia e usar muitas vezes a lousa digital, o som, alguma coisa para a aula ficar mais interessante, porque não está fácil lutar realmente com tanta modernidade. Qual o gênero que hoje um aluno não pode deixar de saber na hora de fazer o vestibular? Olha, se a gente for fazer um levantamento dos gêneros mais cobrados, especialmente pelo UFG, a gente vai ver um repertório muito grande. Mas eu acredito que os gêneros jornalísticos, eles têm sido recorrentes. Então, por exemplo, um gênero como uma ata é um gênero que dificilmente vai cair. Não é que não possa cair. Mas, em compensação, gêneros jornalísticos mais usuais, como o editorial, como a carta do leitor, como o artigo de opinião, esses eu acho que são importantes. Então, se o aluno dominar esses gêneros mais comuns do mundo jornalístico, eu acho que ele tem grandes chances de conseguir uma boa nota no vestibular. Como professora, como você caracteriza a educação de modo geral no país? Olha, a educação no Brasil hoje, ela oferece uma lacuna muito grande, na minha opinião, entre rede privada e rede pública. Né? A rede pública caminhando, a gente lê, a gente se informa, caminhando para algumas conquistas. Não tem muito tempo a mídia mostrou uma escola no Rio de Janeiro, numa comunidade carente, com uma estrutura diferenciada, informatizada, alunos sentando em grupo. Eu acho que a gente tem que caminhar mesmo para esse progresso. Mas ainda há uma lacuna muito grande separando a rede privada da rede pública, né? Então, se eu pudesse desejar alguma coisa para a educação, é que ela fosse de fato igual para todos, independente de ser escola pública ou escola particular. Bem, você se caracteriza como uma professora amiga, uma professora rígida ou uma professora psicóloga? Olha, hoje para dar aula a gente tem que ter muitas funções, não é só chegar, dar aula e ir embora, né? Você se envolve com o aluno, você quer saber do seu aluno. Então eu acho que eu sou uma professora que eu tenho os momentos, né, rígidos, assim, que a gente tem que ter a aula mesmo, e tem aqueles momentos mais tranquilos, mas eu acho que eu sou mais assim, mãezona, pergunto como é que tá, mexo no cabelo, faço bagunça. Acho que de vez em quando eu sou um pouquinho bagunceira mesmo, mas cobrando sempre disciplina, tarefa feita, tudo prontinho, direitinho. Você teve algum professor nota 10 que fez a diferença na sua vida, que te inspirou a ser quem você é hoje? Olha, eu tive muitos professores nota 10, assim, eu estudei numa escola no Rio de Janeiro que era o sonho, né, de toda mãe que a filha estudasse lá, uma escola do governo federal, muito rigorosa, com uma prova muito complicada, que é o Colégio Pedro II, um dos colégios mais antigos do Brasil em funcionamento até hoje. Então, assim, eu acho que todos os professores que passaram por mim, dentro dessa escola tão marcante, de alguma forma me incentivaram a ser professor hoje. Mas também venho de uma família de professores, então eu acho que a minha mãe foi meu grande exemplo, é o meu grande exemplo, minha irmã mais velha também, professora, hoje diretora de escola, então eu acho que esses exemplos em casa também marcaram muito a minha vida e essa escola também marcou muito a minha vida. Eu acho que vem daí essa vontade de ser professora. Bem, qual mensagem você quer deixar para os seus alunos que estão assistindo e também para o pessoal que vai prestar vestibular esse ano? Bom, desejo muito boa sorte para todo mundo, estou na torcida, né? Eu torço para que as notas de redação sejam muito boas, e todas as notas, claro. E se eu puder deixar um beijo bem especial para os meus alunos, eu quero deixar um beijão bem grandão para os meus alunos do Colégio Estúdio e para os alunos do Colégio Dinâmico também. Beijão, boa sorte para todo mundo. Pode contar comigo, a professora Ana Flávia está aqui para te ajudar. Para você que sonha em brilhar na TV, nós vamos te colocar direto na telinha. Workshop Profissão Repórter. Aulas práticas de roteiro, pauta, reportagem, produção e edição. Acesse o site tcmultimedia.com.br.
professor, tudo bem? O que é para você ser um professor nota 10? Olha, Letícia, o professor nota 10 é o professor que a educação está na alma dele, está no sangue. É o que se dedica, é o que gosta do que faz, é o que consegue passar para o aluno muito mais do que o conteúdo que ele tem que ensinar. Você já teve algum professor nota 10 que fez a diferença na sua vida? Muitos professores nota 10 na minha vida, tanto no período de ensino médio quanto em universidade. Vários professores que marcaram bastante, que são assim, exemplos para mim hoje do que eu devo fazer e como eu devo agir em sala de aula, para passar melhor o conteúdo da melhor maneira possível. Bem, como a gente já sabe, você dá aula de biologia. E qual que é o sistema de ensino que você usa para conseguir atrair a atenção dos seus alunos? Hoje é bastante complicado isso para quem dá aula de biologia, porque o aluno hoje ele tem acesso a muita informação. Então ele tem uma TV a cabo em casa, onde ele vê documentários, onde ele tem todo o processo de informação pronto para ele. Então nós temos que usar métodos para chamar a atenção para o que é importante para ele, não só no vestibular, mas aquilo que ele vai usar na vida dele também. Então hoje o professor ele tem que estar muito antenado com a mentalidade do aluno, para conseguir falar no mesmo nível dele. Você acha que essas tecnologias atrapalharam ou ajudam mais o trabalho do professor? Depende muito de quantidade que a gente usa, depende muito de como isso é visto, tá? Tudo que é demais faz mal, até a água demais mata. Então, se o professor souber usar essas ferramentas hoje, ele vai ser realmente um professor nota 10, ele tem que saber dosar muito bem. Já foi um aluno nota 10, professor? Se fosse na área de biológica, sim, eu era nota 10 em biologia, mas nas outras áreas, principalmente no curso de graduação, no que não era relacionado à biologia, eu era nota média ou um pouquinho acima da média, nota 10 mesmo não dava. Mas o que era dentro da biologia era nota 10. E como professor de ensino médio, para quem está querendo disputar mais uma vaga no vestibular agora, quais são as dicas que você dá para o pessoal? Olha, você tem que estudar, sem esquecer que você não é uma máquina. Então você tem que equilibrar muito a questão do sono, da alimentação, do lazer, que às vezes é deixado de lado, e o estudante que está entrando na universidade, que está se esforçando para isso, ele tem que ter um momento de lazer, ele tem que ter um momento de desestressar, de descontração, né? Não pegar uma matéria e estudar 4, 5, 6 horas da mesma matéria seguidas, o cérebro cansa. O ideal é você estudar 50 minutos e descansar 10, porque 50 minutos é o tempo de aula, 50 minutos é o tempo que o seu cérebro está adaptado a pensar em um único assunto. Então esse descanso é para mudar o foco do cérebro, para deixar ele descansar. E a pessoa não pode esquecer, quer uma meta, ela tem que pensar no resultado. As dificuldades, todas as metas que nós impomos na vida têm dificuldades a serem vencidas. E devem ser deixadas de lado. É um ano de muito sacrifício para o aluno? Mas ele tem que pensar lá no final, sem esquecer da saúde dele, tanto a saúde física quanto mental. Há quanto tempo você é professor e de onde surgiu essa paixão pelo ensinar e de onde veio essa ideia de querer entrar nessa nova profissão? Olha, Letícia, quando eu comecei meu curso de biologia, a última coisa que eu pensava era dar aula. Não queria ser professor, porque vi minha mãe a vida inteira na luta que é ser professor. Mas aí, durante o curso, eu resolvi começar a dar aula e simplesmente me apaixonei pela profissão. Eu vi que hoje eu posso fazer muito mais em termos sociais, em termos de tentar melhorar o país um pouquinho que eu faço na profissão de professor, do que se eu fosse geneticista, que era o meu objetivo inicial no curso de biologia. Quando eu comecei a dar aula, que eu vi que eu poderia participar um pouquinho da vida de tantas pessoas, poderia ter a oportunidade de ajudar um pouquinho cada um deles, mínimo que fosse, daquela pessoa entrar num curso superior, exercer uma profissão, sabe? Graças a um pouquinho de ajuda que eu dei, isso é muito gratificante. E simplesmente quem começa essa profissão ou é paixão ou é ódio.
mas na maioria das vezes é uma paixão sem limites. Eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja dando aula. Já pensei em largar. Acho que todo professor já pensa em, nossa, eu estou cansado de corrigir prova, eu estou cansado disso. Mas aí a hora que você entra na sala, que você está ali, o centro das atenções, que você está ensinando, que você vê o olhinho do aluno brilhando porque ele está aprendendo, isso é gratificante demais. Não tem... Eu acho que... Eu não sei, eu não vejo outra profissão que seja melhor para mim do que essa. Bem, já que você tem essa paixão tão grande pelo ensinar, você recomendaria para o pessoal que quer estar escolhendo aí da sua profissão ser um professor? Sim, sim. O aspecto financeiro às vezes ele desagrada, só que nós temos que aprender uma coisa. Quando a gente faz o que gosta, você vive com tanto que você ganha. Se você realmente faz o que gosta e ganha R$1.000, você vai viver bem. Se você ganha R$10.000, você também vai viver bem. E ser professor é muito gratificante, até do ponto de vista humano. A gente se sente bem por poder auxiliar, por poder ajudar o próximo. Então recomendo sim. E o mercado está precisando, porque houve uma evasão muito grande dos cursos de licenciatura ultimamente. Está faltando professor no mercado. Como você vê esse novo sistema de cotas que a presidenta implantou no país? O senhor acha que isso foi uma coisa boa ou ruim para os alunos? O sistema de cotas ele foi implantado como uma tentativa de resgatar um abismo educacional que existe no país. Mas eu não concordo muito, porque eu não vejo como você começa a reformar um prédio começando pela cobertura. O que nós deveríamos ter seria uma melhora no ensino básico, para que o aluno que saia do ensino básico tenha condições de entrar na universidade. Então, para mim, o sistema de cotas hoje ele é um sistema emergencial que tenta jogar na universidade aquele aluno que não teve condições de fazer um ensino fundamental, um ensino médio com qualidade. Principalmente o aluno da escola pública. A gente sabe que a qualidade da educação ela deixa muito a desejar. Existe um grande abismo de desenvolvimento nessa área. O Brasil tem uma das piores notas de educação no mundo. Então, como medida emergencial é válido, mas a longo prazo não funciona. A longo prazo você tem que ter um investimento na base da educação, para o aluno ter condição de não só entrar na faculdade, porque entrar na faculdade é o primeiro passo, é ter base para cursar e terminar a faculdade e poder atuar no mercado de trabalho como um profissional de sucesso. Bem, agora eu gostaria que você deixasse um recado para os seus alunos que estão assistindo o programa. Gente, fé em Deus, estudem muito e, como diz um provérbio alemão, prepare-se para aquilo que você quer ser. Ninguém não tem capacidade de não ser nada na vida. A gente é o que a gente planta. Então plante, cuide com cuidado, cuide com carinho, estude, se esforce, que você vai chegar onde o seu sonho mais louco deseja. Um abração para todo mundo. Para você que sonha em brilhar na TV, nós vamos te colocar direto na telinha. Workshop Profissão Repórter. Aulas práticas de roteiro, pauta, reportagem, produção e edição. Acesse o site tcmultimedia.com.br. O programa Tempo Cultural está ficando por aqui. Mas você pode continuar com a gente pela internet. Acesse tempocultural.com.br. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo programa.